Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? O jogo lá na Neoquímica Arena, o clássico, terminou o jogo lá na Neoquímica Arena. Agora há pouco, Corinthians 2, São Paulo 2. O São Paulo teve a grandes chances, grandes oportunidades, né? E o São Paulo deixou o Corinthians fazer dois gols ali, dá para entender, né? O Jandrei ali no gol. A zaga do São Paulo tá meio assim, meio dispersa um pouco, né? Vai dar vacilando um pouco, mas não gostei muito do time. O São Paulo tava lento demais, tava tocando a bola, tava muito assim, né? Assim, tava meio assim, lento e não conseguia aproximar a saída de bola. Eu acho que faltou isso pro São Paulo, mas eu acho que um grande jogo, né, em Itaquera, o primeiro tempo bem movimentado, né? O São Paulo começou muito bem. Primeiro tempo, o São Paulo já começou 3 minutos, já fez 1-0, um golaço do Lucas, né? O Lucas indo pra dentro, partindo pra dentro, tem que jogar no meio, cara. O Lucas tem que jogar no meio e dessa vez o meu dia ouviu a voz da torcida. O Lucas tem que jogar no meio. O Luciano, cara, eu vou falar a verdade do Luciano, cara. O Luciano ultimamente tá jogando nada, cara. Só tá reclamando. Ele não tá mostrando futebol, cara. Totalmente muito errado, muito frouxo, cara. Medíocre o Luciano. Péssimo jogo do Luciano. O Caleri pelo menos fez o pivô ali com um cara lá no ataque e apareceu bastante. O Lucas foi importante. Pra mim foi o melhor jogador do São Paulo, cara. O Lucas ainda teve a chance, mas ele foi bem fominho, que ele foi pra dentro, queria driblar todo mundo, ele foi meio fominho, podia ter tocado a bola pro Luciano, acabou chutando, mas pelo menos é um cara que buscou mais o jogo, né, que criou mais as melhores oportunidades do São Paulo. Depois dali, o São Paulo dominou bastante o jogo, o Corinthians tinha muita dificuldade na criação, mas o Corinthians só preocupou em marcar bem a saída de bola do São Paulo. São Paulo fazendo aqueles passes afobados, não gostei desse jogo. São Paulo errando muito, né, dando muita bola pro Corinthians. O São Paulo estava dominando o jogo, mas o São Paulo tava rifando muita bola e devolvendo a bola pro Corinthians. E a marcação totalmente frouxa, marcação totalmente errada. Não gostei muito do time, né. O Jandrei no gol não comprometeu tanto, mas infelizmente tomou 2 golaços. Infelizmente, né? O golaço do Coronado ali foi um erro ali, né? No meio de campo, São Paulo podia ter dado um pouquinho do rebote ali, fechado o ângulo, mas infelizmente o jogador foi lá e bateu no ângulo. Depois dali o Corinthians cresceu no jogo, São Paulo tentou pressionar, mas eu não gostei do time do São Paulo. O São Paulo deu muito espaço para o Corinthians. O Corinthians ele encontrou muitos espaços por vacilos mesmo entre os zagueiros ali, os laterais ali. O único que jogou bem na lateral direita, o único que jogou bem é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius fez uma baita partida. Gostei do Igor Vinícius. Tá melhorando, né? Tá jogando bem o Igor Vinícius. Ele anulou bem o Wesley, né? A gente tá preocupado muito com o Wesley, porque o Wesley é um cara que ir pra dentro ali é complicado e o Igor Vinícius fez uma boa partida. Olha, um dos laterais que foi bem nesse jogo foi o Igor Vinícius, marcou muito bem o Wesley, que é complicado marcar o Wesley, né? Para acompanhar ele é difícil para marcar o Wesley e o São Paulo conseguiu pelo menos anular o Wesley, só que o Yuri Alberto também brigador, pressionou bastante, o Luciano também frouxo, deu frouxo ali, né? Frouxidão do Luciano, perdeu a bola e deixou os caras empatar o jogo, né? Depois do lance do segundo gol do São Paulo, a confusão, né, que aconteceu, né, depois do gol contra, né, do zagueiro do Corinthians, o Luciano foi lá comemorar, né, comemorar com a torcida, comemorar lá, foi tentar lá mostrar o símbolo, depois a torcida foi jogar esquerdo, ficou jogando, tentando acertar o Luciano, aí começou a confusão ali, né, aí o jogador do Corinthians foi pra cima do Luciano, né, mostrando, né, sabe, né, perfil do Luciano, né, foi lá provocar, né, mostrar o símbolo do São Paulo, e depois ali começou a confusão lá do goleiro também, Carlos Miguel. Eu vou falar a verdade, cara, e depois ele empurrou o Caleri, tomou bem o cartão amarelo, mas ele merecia ter sido expulso, porque ele também fez cera também. O Carlos Miguel, ele foi bem, né, se não fosse ele, né, o São Paulo poderia ter ganhado o jogo. O São Paulo deixou escapar 2 pontos nesse jogo lá em Itaquera. O São Paulo tinha a obrigação de ter ganhado esse jogo, o Corinthians estava desfalcado,
O São Paulo, claro, também está desfalcado, principalmente no gol, né? Não tivemos o Rafael e nós tivemos o Jandrei, né? Mas na minha opinião, o São Paulo deixou escapar 2 pontos. O São Paulo poderia ter ganhado o jogo, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo teve melhores oportunidades. Se não fosse o Carlos Miguel, o São Paulo ganharia o clássico e o São Paulo deixou escapar a vitória lá em Itaquera, né? A gente poderia ter ganhado esse jogo, a gente deixou escapar a vitória. Impressionante, né? Não tem que falar nada, cara. Eu tenho que ficar revoltado que a gente poderia ter vencido esse clássico. Mas eu vou falar a verdade, o Carlos Miguel merecia ter sido expulso. E também o Kaká também, né? O Kaká também acertou ali, ó, na cabeça do cara. Ele nem tomou cartão amarelo, cara. O árbitro Ramon Abate Abel, que vergonha, cara. Ele só expulsou só depois, né? O Caetano. A gente sabia que o Caetano é fraco, um zagueirinho fraco. Mas o Kaká merecia ter sido expulso. Porque ele acertou aqui, ó. Até um cartão amarelo, nem cartão amarelo ele tomou, cara. Então é impressionante a arbitragem. Não gostei do Ramon Abate Abel. Eu achei que ele estava muito assim, segurando muito o jogo, amarrando o jogo. Mas para pressionar goleiro é fácil. Agora não pressionar jogador, ele não quis peitar jogador. Cara, impressionante. Não gostei da arbitragem do Ramon Abate Abel. Eu achei muito fraca a arbitragem do Ramon Abate Abel. Podia ter expulsado também o goleiro Carlos Miguel e podia ter também dado cartão amarelo para o Kaká. Então impressionante. O Carlos Miguel merecia ter sido expulso, porque depois do lance aí, ele já foi agredindo o jogador do São Paulo. Ele já foi para cima. E mesmo assim, mesmo que deu a falta, né? O gol, né? O lance que saiu o segundo gol do São Paulo, Carlos Miguel foi lá na confusão, porque na verdade a torcida do Corinthians, ele tacou lá, tentou atacar o Luciano ali. Porque o Lucas, quando fez o primeiro gol, eles não foram para cima do Lucas, né? Agora o Luciano, é claro, né? Claro, né? A gente sabe muito bem o histórico do Luciano, e ainda mais provocação para zoar, né? Para inflamar o clássico. Mas vou falar a verdade, cara. São Paulo deixou escapar 2 pontos. Mas o Carlos Miguel também merecia ter sido expulso. Merecia ter sido expulso. O árbitro não peitou. O árbitro medíocre, o seu Ramon Abate Abel. Não tem que falar nada desse cara aí, desse cidadão. Mas o Carlos Miguel também. Engraçado que a torcida corintiana é tão hipócrita. A torcida corintiana é tão hipócrita que no último jogo eles vaiaram o Carlos Miguel e elogiaram o Matheus Donelli. Agora nesse jogo em Itaquera, eles aplaudiram. Irônicos, vocês são tão hipócritas, vocês torcedores do Corinthians, vocês são tão hipócritas. Então vocês são hipócritas. O Carlos Miguel, né? Que o Carlos Miguel já tá de saída, já. Esse cara já tá de saída de você do Gambá, né? Mas vocês são tão hipócritas, não falam nada, né? Não pode falar nada, né, de vocês, né? Vocês estão tão hipócritas, a torcida mais hipócrita desse país é vocês. Vergonha. E aí? Carlos Miguel, né? Aplaudido pela torcida do Corinthians. E vocês ainda, né? Cara de pau, vocês, né? Um dos membros da torcida do Corinthians, né? Não quiseram vaiar ele, porque já vai embora do Corinthians. Vocês são tão hipócritas, né? Tem que falar nada de vocês, não, seus gambá. Vocês se deram sorte, porque era pro São Paulo ter ganhado o jogo. O São Paulo não quis. Foi frouxo o time do São Paulo. E o Zubeldia também, no segundo tempo, demorou para mexer no time. Demorou para mexer no time. São Paulo, depois do segundo tempo, só depois que mexeu, botou Michel Araújo, o Elton Rato, pelo menos para tentar fazer essas ligações, para tentar filtração. O São Paulo não conseguia fazer a tabela, o Corinthians muito fechado, depois dali o Corinthians fechou ali, dificultou muito esse espaço no meio, mas o São Paulo também desperdiçou algumas oportunidades. O São Paulo poderia ter tido um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais de finalização, criação. Faltou um pouquinho, né, essa qualidade. O Caleri também, bem apagado, não gostei do Caleri. O Luciano também, só reclama também, não jogou nada, não gostei do Luciano, péssimo jogo. Não tem que falar nada desse time, né? O time do São Paulo, o único que foi o melhor, o Lucas. O Lucas foi o melhor, ele deitou e rolou no meio de campo do Corinthians, cara. Ele deitou e rolou o Lucas. O Lucas, falta um pouquinho de gado do Lucas, mas depois dali o Lucas já cansou, cara. Porque é o único que joga nesse time, é o único que cria nesse time. A gente está dependente de Lucas, cara. A gente precisa melhorar muito. Porque a gente só ficar só dependente de Lucas, o time não melhora, cara. E o Lucas é um jogador importante, decisivo, e foi decisivo, fez um belo gol, um golaço, o primeiro gol do São Paulo.
O Lucas foi importante nesse jogo. Se não, o Lucas foi importante. A gente podia ter vencido. Depois do segundo tempo, o São Paulo teve aquela grande chance do Michel Araújo, né? Que bateu lá no jogador lá do lateral do Corinthians, lá, o Mateuzinho. Depois tentou colocar lá de calcanhar ali. E o Carlos Miguel ainda tirou a bola em cima da linha. Cara, o Corinthians deu muita sorte, hein, mano? Mas do outro lado, o Corinthians também jogou bem, né? O Coronado, São Paulo deu muita liberdade pro Coronado criar. São Paulo deu muito espaço no meio. Mas eu gostei, ó, principalmente no meio de campo, eu gostei dessa formação do Zubeldia. Só que o Luciano também, vou falar a verdade, Zubeldia, não dá. Não dá. Eu sei que o Luciano é um cara brigador, mas, cara, Luciano, ultimamente, ele não tá jogando nada, cara. E a torcida grita, Luciano, cara, é brincadeira, não tem que falar nada, cara. Luciano não tá jogando nada. Nos últimos jogos ele não tá jogando nada, Luciano. Tá deixando a desejar. O Rato podia ter sido titular nesse jogo. Quem deve ter sido lugar do Luciano era o Rato. O Rato, pelo menos, tá voltando de lesão, mas pelo menos tem mais qualidade. O Rato é um ótimo jogador, tá voltando de lesão, né? Espero que logo o Rafinha também tá voltando também. Mas o São Paulo desperdiçou várias chances. Podia ter vencido, né? Faltou um pouquinho acertar o último passe. O Caleri também não conseguia finalizar também. Corinthians marcando muito bem, né? O Lucas importante, né? Vindo de trás, o Nestor também partindo para cima também. Estou bem mais na marcação. Mas faltou um pouquinho mais da criação. E o único que criou nesse time foi o Lucas. O único que foi o destaque do jogo do São Paulo. Mas eu esperava mais, né, do Caleri, né, principalmente, né, no time. Mas o Caleri foi importante, sim. Deu assistência pro gol do Lucas, né? Foi importante no primeiro gol, participou. Antes ali, no segundo gol, teve a boa participar do Lucas, o Igor Vinícius ali. E teve aproximação, cruzamento na grande área. Você quase, o Kaká desviou contra, matou o goleiro Carlos Miguel. Mais um gol contra do Kaká, né? Kaká fez mais um gol contra para eles, né? Mas o São Paulo podia ter tido mais sorte, podia ter vencido a partida, mas infelizmente o São Paulo deixou escapar 2 pontos lá em Itaquera, né? Vou falar a verdade, a arbitragem do Ramon Abateabel, bem assim, né? Correndo ali, dando faltas ali. Eu não gostei muito da arbitragem do Ramon Abateabel. E por incrível que pareça, mais um árbitro catarinense que apitou, né? O último jogo que apitou foi o Braulio, né? Eu não gosto do Braulio, mas o Ramon Abateabel, ele é muito cara, mano. Esse é um cara que só peita, só goleiro, mas não peita jogador, porque ele deixa passar, né? O jogador ali, né? Ele vai lá e respeita, né? Então o Ramon Abateabel deixou batido aí. Não gostei do jogo, não. Só poderia ter ganhado esse jogo. Deixou escapar 2 pontos. O Beldia também demorou para mexer também, né? Demorou para mexer, mas eu não gostei da postura do São Paulo. Uma postura frouxa, dando muita liberdade, muito mole, entrando de corpo mole. Não pode entrar de corpo mole contra o Corinthians. E mesmo o Corinthians estava desfalcado, mas não pode entrar. A gente sabe que é clássico. Mesmo jogando aquele estádio maldito que é aquele estádio de Itaquera. Ainda bem que a gente quebrou o tabu. Se a gente não tivesse quebrado o tabu, cara. E era pra a gente ter ganhado esse clássico, cara. A gente deixou. Era pra ter ganhado o jogo. E o São Paulo deixou escapar 2 pontos. Que era pra ter conseguido lá em Itaquera. A gente era pra ter ganhado, cara. São Paulo teve a chance, teve as oportunidades, desperdiçou. O Corinthians só chegou a alguns contra-ataques, mas depois dali não criou mais nada. No segundo tempo, foi um segundo tempo muito medíocre, né? O primeiro tempo, pelo menos, foi mais movimentado, né? Mais disputado. E o segundo tempo foi mais morno, frouxo. Segundo tempo medíocre dos dois equipes. O São Paulo com uma postura bem assim, né? Lenta, né? Mas a gente podia ter ganhado esse clássico, né? Tem que falar nada, né? Eu tô analisando como é que foi o jogo, né? Que eu assisti aqui o jogo aqui, analisei bem o time, né? Ó, o Zubeldia escalou bem o time, ó. Ele botou o Jandrei, sei que o Jandrei, eu já fiquei assustado na hora que ele teve o recuo ali, já fiquei assustado, porque eu já queria brincar lá também, né? Ele, Diego Costa, né?
Diego Costa é um cara lento demais. Arboleda também não tava mais ou menos, mas pelo menos estava bem seguro o Arboleda. O Igor Vinícius fez para mim, foi melhor do São Paulo ali na lateral ali. Um dos que jogou bem, marcou bem o Wesley, não deixou o Wesley jogar. O Eto também teve alguma dificuldade, mas pelo menos apareceu bem. Mas não sabe acertar um cruzamento, é impressionante. Não consegue acertar um cruzamento, sempre cruzamentos tortos, medíocres, não sabe acertar um cruzamento. O Alisson, para mim, jogou muita bola, partidaça do Alisson. O Luiz Gustavo também fez uma partida bem segura ali, mas ele tava meio... Só quando o Luiz Gustavo tava recuando muita bola, ele é lento, cara, é um cara lento, né? E aí o Corinthians apertando muito a saída de bola, então dificultou muito o jogo do Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo é um cara que não tem mais, né, a mobilidade que tinha antes, né? Por ser um jogador bem mais velho, veterano. Então ele tem um pouquinho de dificuldade, mas o Luiz Gustavo fez uma boa partida. O Nestor fez um primeiro tempo até razoável, né? Apareceu alguns lances ali, mas não conseguia chegar, mas ele conseguiu os passes ali, acertando os passes, mas faltou a infiltração ali no meio de campo ali, nas laterais. O São Paulo não conseguiu filtrar no meio e não conseguia chegar, né? E faltou alguém lá, um pivô, um jogador de trás para tentar finalizar, mas o São Paulo criou poucas oportunidades, né? Depois aí quando o Corinthians perdeu um jogador a menos, né? O Caetano, mais uma vez o Caetano foi expulso, né? No mesmo lance ali, o Caetano já tinha tomado amarelo e depois segurou o Caleri, né? E foi expulso, mais um clássico que o Caetano foi expulso. Mas o São Paulo depois dali, nos 15 minutos, o São Paulo estava pressionando o Corinthians, tentando ali no bumbo meu boi, né? Um grande lançamento ali do Igor Vinícius, que cruzou, o Michel Araújo bateu ali no lateral do Corinthians, depois o Carlos Miguel ainda pegou em cima da linha, sorte, né? Por um trio, a bola não tinha entrado, mas o Carlos Miguel esticou ali, hein? Salvou o Corinthians. Se não fosse ele, o São Paulo poderia ter ganhado o clássico lá na Neoquímica Arena. Por isso, né, a gente já analisei o jogo, vou falar as notas, vou dar as notas do jogo, as notas do time do São Paulo, que eu esperava mais do São Paulo ganhar esse clássico, hein? São Paulo deixou escapar 2 pontos. Vamos dar as notas agora. O Jandrei, vou dar nota 6 para você, Jandrei. Demorou muito, recuando, tava lá brincando ali, São Paulo brincando muito no jogo, dando muito mole. Não pode dar mole contra o Corinthians. A gente sabe que é clássico, não pode dar esse mole, Jandrei. Mas tomou 2 gols ali, felizmente. Mas nota 6 para você. Igor Vinícius para mim foi muito bem, fez uma baita partida, marcou muito bem a equipe do Corinthians, né, o Igor Vinícius. Então vou dar nota 10 para você, Igor Vinícius. Fez uma baita partida. O Arboleda fez uma partida mais ou menos, mas vou dar nota 8 para ele. E o Diego Costa vou dar nota 7. O Diego Costa também tomou um amarelo também. Não gosto muito do Diego Costa. O Diego Costa é muito mole, muito fraco. Zagueirinho fraco. O Wellington vou dar nota 7. Nota 7 pro Wellington. Alisson fez uma baita partida. Gostei do Alisson nos desarmes também. Foi bem. Também nota 9 pro Alisson. Luiz Gustavo vou dar nota 8. Fez uma partida boa também. Muito bem. O Nestor vou dar nota 6, né? Podia ter jogado um pouquinho mais, mas nota 6 para ele. O Lucas Moura, disparado melhor em campo, nota 1000 para você, Lucas. Pelo golaço, nota 1000. Você é o único que jogou melhor nesse time, o único que fez a diferença. Parabéns, o Lucas Moura, que é um craque de bola. Luciano, cara, medíocre, cara. Não jogou bosta nenhuma. Mais uma partida fraca, horrorosa do Luciano. Luciano tem que ficar no banco. Tem que ir pro banco, Luciano. Você não tá jogando bosta nenhuma. Nota 0 para você. Caleri pela assistência, pela entrega, pela raça, vontade. Nota 9 para você, Caleri. Os que entraram no São Paulo, o Zubeldia demorou para mexer também, né? Botou o Rato, né? O Rato até que tá voltando de lesão. A gente vai analisar muito o Rato. Não vou dar nem nota pro Rato porque tá voltando de lesão. Michel Araújo também perdeu um gol ali, mas nota 6 pro Michel Araújo, hein? Depois o Zubeldia botou... deixa eu ver que ele botou. Ele podia ter botado o Galopo, mas ele não botou o Galopo, botou o Ferreirinha. Ferreirinha não entrou bem, não gostei do Ferreirinha. Muito baixo do Ferreirinha. Ferreirinha não jogou bem, não.
Não gostei do jogo do Ferreirinha. O Zubeldia, nota 5. Demorou demais, Zubeldia. Era para ter ganhado o clássico. Você não acreditou. Você se conformou com o empate. Era para ter ganhado o clássico, mas... Agora vamos focar o próximo jogo. O São Paulo agora joga na quarta-feira, em casa do Morumbis. Vai enfrentar o Cuiabá. E o São Paulo tem obrigação de ganhar do Cuiabá na quarta-feira. E o São Paulo vai voltar, né? Com certeza, no estádio Morumbis. Então o São Paulo tem obrigação de ganhar a partida contra a equipe do Cuiabá. O Alan Franco, né, no banco, tomou o terceiro amarelo. Foi reclamar lá, né? Infelizmente tomou o terceiro amarelo, não joga contra a equipe do Cuiabá. Mas o São Paulo tem obrigação de ganhar o jogo quarta-feira. O São Paulo vai voltar ao Morumbi, o São Paulo tem obrigação de ganhar esse jogo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.